Bom dia, pessoal. Eu sou o professor Manuel Felipe e hoje, na nossa aula de matemática, vamos estudar os números. Vamos entender algumas propriedades desses números. Bom, ao longo dos anos, você já vem estudando os números naturais, que são os números já conhecidos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por exemplo, 50 é um número natural, o 500, o 1000. E para representar o conjunto dos números naturais, usamos o símbolo n. Esse n aqui é a caligrafia e colocamos conjuntos naturais entre chaves. Ó. Por exemplo, aqui o 1000 também está nesse conjunto aqui, está aqui dentro. Só que na nossa aula de hoje vamos estudar o conjunto de números inteiros. É um novo conjunto numérico. Antes disso, considere a seguinte situação para a gente compreender melhor o conjunto de números inteiros. Pedro tinha 10 reais. Comprou na venda de seu Zé um caderno que custa 8 reais e um pacote de biscoito que custa 4 reais. Ele deu os 10 reais que tinha, né? Zé, que anotou na sua caderneta os 2 reais que Pedro ficou devendo. Bom, Pedro ficou devendo 2 reais por quê? Porque o caderno custava 8 e ele tinha 4. Então a sua dívida foi 12. Como ele só tinha apenas 10 reais, ficou devendo 2 reais. Agora uma pergunta. O que significa a anotação na caderneta de seu Zé? Essa anotação de ficar devendo 2 reais. Para representar a diferença 10 menos 12, 10 reais que Pedro tinha e 12 foi a dívida, A dívida de Pedro escrevemos menos 2, onde o sinal de menos representa o fato de Pedro não ter recebido o troco, mas ter ficado devendo 2 reais a seu Zé. Então escrevemos 10 menos 12 igual a menos 2. Lembre-se que nessa subtração aqui, o 10 é menor do que o 12. E a gente até então não fazia essas coisas, porque primeiro o 10 aqui tem que ser maior do que o número que estava subtraindo. Mas para representar essa subtração, a gente coloca o sinal de menos aqui, menos 2. Para que a diferença entre números naturais continue fazendo sentido, precisamos considerar novos números, que são chamados de números inteiros negativos. Por exemplo, aqui, o menos 2 em cima é um número que a gente não conhecia, e a partir de agora a gente vai estudar esses números, que são os números inteiros negativos. Considere a situação 2. No Campeonato Brasileiro de Futebol de 2020, os números inteiros negativos podem aparecer no saldo de gols. A diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos. Aqui abaixo a classificação do Campeonato Brasileiro 2020, do ano passado. Temos aqui o primeiro lugar foi o Flamengo, o segundo Internacional, o 17º e o 18º foram Vasco e Goiás. E aqui nós temos os gols marcados de cada time e os gols sofridos e o saldo de gol, que é a diferença do gol marcado menos os gols sofridos. Perceba que o Flamengo fez 68 gols e sofreu 48. Logo, quando a gente fazer essa diferença aqui, 68 menos 48 dá 20, que é um número positivo, um número que a gente já conhece, 20. Quando a gente faz a diferença dos gols marcados pelo Internacional com os gols sofridos, vai dar 26. Quando a gente vai fazer o Vasco fez 37 gols e sofreu 56. Essa diferença dá um número negativo, menos 19. Da mesma forma, o Goiás, que marcou 41 gols e sofreu 63, se eu fazer a diferença 41 menos 63, vai dar 22 gols. Ou seja, esses números negativos aqui são o objeto de estudo da nossa aula. E eles formam o conjunto dos números inteiros. Vamos à definição. O conjunto formado pelos números naturais, que a gente viu acima, O 0, 1, 2, 3, 5, e aí vai, 10, 15, 20, são chamados de números inteiros positivos. Então, os números inteiros positivos a gente conhece, números naturais. E os números inteiros negativos, que é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O próximo aqui da lista era o menos 6 e continuando, menos 10, menos 15, é chamado conjunto dos números inteiros negativos.
denotado por Z. Então, ó, o conjunto dos números inteiros conjunto formado pelos números naturais 1, 0, 2, 5, todos os números naturais que a gente viu acima é chamado inteiros positivos, ou seja, os números naturais aqui são os inteiros positivos. E os números inteiros negativos, que é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, é chamado conjunto de números inteiros, e denotado por esse Zzinho aqui. Ó. Ou seja, o conjunto de números inteiros, que é o que a gente vai estudar nessa aula, é esse conjunto aqui, formado por todos os números. Ó. O zero, e aqui tem um lado dos números positivos, que é o mais 1, mais 2, mais 3, e por aí vai. Qualquer número positivo está aqui. Ó. O 20, mais 20, está aqui. Por exemplo, continua no outro números. Qualquer que você imaginar, o 150 positivo, está nesse conjunto também. Por outro lado, nós temos o número negativo. Ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. O próximo aqui seria o menos 5, o menos 6, e por aí vai, né? Esse conjunto aqui a gente chama de conjunto de números inteiros. Perceba que nós podemos ordenar esses números em uma reta numérica. Da seguinte forma, ó. Ela começa, no meio dela tem o zero, que é chamado de origem ou meio da reta. E do lado direito nós temos os números positivos, que é o mais 1, mais 2, o mais 3, o mais 4. Aqui ó, nós teríamos o mais 6, o mais 7. E a reta, pessoal, ela é infinita. Por exemplo, o mais 1 milhão está aqui na frente, o mais 2 milhões está aqui na frente. Então, do lado direito nós temos os números inteiros positivos e do lado esquerdo nós temos os números negativos. E começa sempre assim, ó. Menos 1 é o próximo, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 é o próximo aqui. Será o menos 6, depois o menos 7 e por aí vai, né? O menos 100 aqui, o menos 150 também está nessa. Então, lembre-se, os números inteiros a gente pode associar sempre a essa reta. Aqui o início é o zero e do lado direito nós temos os positivos, que começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai. E da mesma forma os números negativos, né? Que é o menos 1, menos 2. Então sempre é bom lembrar dessa reta. Uma observação aqui, ó. Cada número inteiro positivo é associado a um número natural diferente de zero. Então, ó, aqui é mais a notação. O número 1, você pode escrever o mais 1, só um aqui. Ó. O 2, positivo 2, você pode escrever só o 2. Ó. Esse sinal de mais você pode retirar. Tipo, o mais 5, você pode escrever apenas 5. Mais 34, pode escrever apenas 34. Ó, quando tem o sinal de mais. Por exemplo, aqui o mais 94, você pode escrever apenas o 94. Pode omitir o sinal de mais. É opcional escrever. Ó. O mais 41, você pode escrever apenas por 41. Agora, se for o menos 1, aí não pode tirar. Tem que ser o menos que vai junto do número. O menos, digamos, 9, você não pode tirar o menos. O número é menos 9, o menos tem que estar junto. Outro exemplo, o menos 16. Também você não pode tirar o menos daqui. Tem que ficar junto do número, tá bom? Só uma observação que a gente pode tanto escrever esse número aqui com o mais junto ou só apenas os números. Tá certo? Continuando aqui, ó. Para cada número inteiro positivo, existe um número inteiro negativo correspondente. Ou seja, quando a gente tem um mais 1, que a gente chama mais 1 ou 1 positivo. Então aqui a gente pode, quando tiver sinalzinho de mais e um número, a gente pode chamar mais 1 ou 1 positivo. Então, para o mais 1, a gente tem um número negativo correspondente que é o menos 1. Tem um sinal de menos na frente e o número é 1, então a gente pode chamar menos 1 ou negativo 1. Aí aqui, pessoal, é mais a notação, como você vai chamar o número. Ó. Aqui eu tenho mais 5.
eu posso chamar 5 positivo. Por quê? Ele está do lado dos números positivos, né? Então, ó, pode ser mais 5 ou 5 positivo. E qual o número correspondente ao mais 5? É o menos 5. Ó. Tem o sinal de menos e o número 5. Então, a gente pode chamar ele de menos 5 ou 5 negativo, porque ele está do lado dos números negativos. Está lá acima, né? Da mesma forma, o mais 7. Então, você pode chamar que é mais 7 ou 7 positivo. É a mesma coisa. E qual é o seu número correspondente? O menos 7 ou 7 negativo. Lembre-se que nos números negativos você tem que colocar o sinalzinho de menos. E nos números positivos é o sinalzinho de mais, mas você pode colocar apenas o número. Não é obrigado a colocar o sinalzinho de mais não, viu? Então,